do José Mourinho, mas o Benfica terá que estar preparado para isso. Já sabe. Vítor, podemos falar aqui de um Nice enjaulado, como vemos nesta imagem à direita, que foi uma imagem avançada pelo Benfica nas redes sociais, em que mostra a águia Vitória, mas também dentro da jaula está a águia Mefi, que é a mascote do Nice. É aqui uma brincadeira já a preparar os adeptos? É uma desforrazinha também para a coreografia que foi apresentada pela curva do Nice, pela viragem do Nice no jogo da primeira mão, porque nós referimos um bocadinho isso. Estas picardias fazem parte do futebol desde que sejam enquadradas de uma maneira saudável e claramente a águia do Benfica superiorizou-se naquele duelo em França, mas não foi por geração espontânea. Foi claramente por competência, por trabalho, por análise, por decisões corajosas. Lançar Ivanovic no 11 é sempre uma decisão corajosa, estrear um jogador numa partida destas, e o mérito tem que ser dado a quem o tem. Nós gostámos muito de picar, como é que disse o senhor adepto do Benfica? Denegrir, que é incorreto, não é isso que nós fazemos aqui, mas eu estava evidentemente a ironizar. Picar o professor Bruno Lage de vez em quando, mas que muitas vezes ele tem mérito e nós estamos aqui para lhe dar o mérito. E aqui neste caso, claramente a águia, não há águia do Nice que tenha garras ou bico, ou seja lá o que for, para conseguir dar a volta à situação aqui na Luz. Acreditamos que o desfecho da eliminatória será um apuramento do Benfica, e há um facto histórico que para mim é sempre relevante, porque define tendência. Se o Benfica em 19 jogos em casa para as competições europeias tem 13 vitórias e nunca perdeu em casa com nenhuma equipa francesa, hoje até podia perder por 1-0, Rita. Portanto, claramente, em termos psicológicos, o Benfica está bem, vem de 2 vitórias, e o Nice já sentiu a força do Benfica, sobretudo a consistência do Benfica. A consistência do Benfica no jogo da primeira mão, e isso também ajuda, em alguns momentos, a baixar um bocadinho a fervura. Nós não vamos ter aqui um Nice revoltado, indignado, a achar que o resultado em França foi injusto, a tentar, de alguma forma, lavar a honra em sangue aqui no Estádio da Luz. Não, foi um Nice dominado, que perdeu bem, portanto, se calhar, até poderemos ter um Nice conformado esta noite e o Benfica somar mais uma vitória para Portugal. Já agora deixa-me só dizer que o melhor jogador da primeira mão, o que teve melhor nota do Nice, Boudaoui, o médio-centro, não joga porque está em Lisboa com gripe. Recebo agora a informação do anterior treinador dele e, portanto, Boudaoui não vai jogar. Portanto, tem mais uma baixa ainda. O Dante também não joga. Não joga o Dante, não joga o Sanson, não joga o Pablo. São várias baixas. E agora o Boudaoui também. O Benfica está a tentar um desconto por Amorá junto do Wolfsburgo. Segundo o jornal A Bola, o extremo é um desejo do Benfica. No entanto, o valor pedido pelo clube alemão vai além do que a SAD, liderada por Rui Costa, está disposta a pagar. Nesta fase das negociações, o Wolfsburgo continua a apontar para a fresquia dos 30 milhões de euros para libertar o avançado, valor esse que é incomportável para os cofres do Benfica, que está a tentar convencer os alemães a fazerem um desconto para que o negócio se concretize. Recordo que já este verão o Wolfsburgo comprou a Amorá em definitivo por 15 milhões de euros. Nuno, será que o Benfica está disposto a alargar os cofres para encaixar aqui a Amorá na equipa? Pois, não faço ideia se o Benfica, caso o Wolfsburgo se mantenha intransigente, está ou não está na disposição de avançar com tanto dinheiro, ou se tem alternativas a Amorá. Já se falaram de vários nomes para o reforço da frente de ataque do Benfica. A Amorá não custou só 15, porque o Wolfsburgo já tinha pago 3 milhões por o empréstimo, portanto, para além dos salários, eu diria que gastou entre 18 e 20 com salários, portanto, fez um investimento de 20, está a querer vender por 35, ou seja, porque obviamente o jogador também valorizou no Wolfsburgo. O que eu ontem disse é que se o Benfica se aventurasse e aqui o aventurar é no sentido que até há muito pouco tempo nós achávamos que os clubes portugueses gastarem 15, 20 milhões era um exagero. Agora já todos gastam mais de 20. O Porto já gastou mais de 30 num jogador. Agora, quando se gasta 30 a 35 milhões, tem de ser aquele jogador. Independentemente de tudo, ou é aquele jogador ou não é. Também já se falou das desvantagens de Amorá por causa da Taça das Nações Africanas, do Ramadão, dessas questões todas, que podem levar aqui o Benfica durante alguns períodos da época, decisivos até, porque estamos a falar de
dezembro, janeiro, ou janeiro, fevereiro, e depois mais à frente, à altura do Ramadão, ou seja, em alturas decisivas da época, ter o jogador em baixo rendimento ou não ter sequer o jogador. E, portanto, se avançasse para a Amurrat, seja qual for o valor, porque se calhar muito abaixo dos 30 não será, é porque tem que ser aquele jogador. Claro que o Benfica tentou outras alternativas. Musa, por exemplo, falava-se em 30 milhões. E apesar de ter renovado com o Feyenoord, o Benfica, por esse valor, eventualmente, poderia pensar não avançar. Se avançar para uma compra destas, é como te digo, tem de ser pelo seguro. E eu acho que, também já disse isso ontem aqui, nós olhamos muitas vezes à questão do investimento e depois do retorno. Eu acho que um clube, quando aposta forte num jogador que custa tanto, o primeiro pensamento tem de ser o rendimento desportivo. Não se vai gastar 30 ou 35 milhões à espera de depois se ir ganhar 15 ou 20. Não, primeiro é ganhar jogos e ganhar troféus e ganhar apuramentos para a Liga dos Campeões. Portanto, como te digo, para ir a um investimento tão grande, o Benfica tem de ter a certeza que é este o jogador. Agora, convencer o Wolfsburg, se calhar, a baixar, depois dos números já aqui apresentados, de 18 a 20 milhões que o próprio Wolfsburg investiu no jogador, pode não ser muito fácil, porque estamos a falar de um clube da Bundesliga. E, portanto, pode ser um negócio complicado. No rendimento, Pedro, aqui o Benfica não pensa no rendimento que pode trazer a nível monetário à Morra, mas sim a nível desportivo para a equipa. Vamos ver, isso foi uma das críticas muitas vezes feitas a Rui Costa, que é o Benfica não retém talento. Este ano vendeu Carreras, o ano anterior vendeu João Neves, portanto os melhores jogadores acabam por sair sempre. De resto, os 3 jogadores, já nos esquecemos disto, porque está a correr bem o arranque, mas os 3 jogadores com o maior protagonismo da época do Benfica saíram. Carreras, Cocosu e Di Maria. Certo. Saíram, e o outro talvez seja Pavlidis, é justo referir isso, os seus 30 golos, 19 na Liga. E, portanto, essa é uma das críticas que foi até pelos seus opositores, candidatos às eleições. O Benfica não retém talento. E, portanto, se o Benfica está disposto, como o Sporting, ao que parece, e o Porto esteve a dar 32 milhões de euros por Samu, convém não esquecer isso, 32 milhões de euros. Que reter talento é importante, conquistar títulos e conquistar apuramentos para a Champions, porque, por exemplo, o Porto não pode, é sem aspas. Não pode estar mais um ano sem ir à Liga dos Campeões. Já foi inédito 2 épocas seguidas. E, portanto, se o Benfica está disposto a entrar aqui naquilo que há um ano ou 2 se chamaria uma loucura, é por estar plenamente convicto que este jogador pode ser o tal jogador. Embora este não é o extremo direito canhoto. Isto é outra coisa. É outra coisa. Mas pegando no que acabaste de dizer, cometer loucura, José, o Benfica já cometeu uma loucura a nível de cofres com a contratação de Richard Rios. Tem aqui espaço para ter outra grande contratação, até mais elevada do que Richard Rios com a Amorra? Não, acho que tenha sido assim uma grande loucura, se não te importas que eu esteja em desacordo contigo. Hoje em dia, contratar por 20, 25 milhões de euros no futebol português, os clubes portugueses só querem vender por muito alto. 50, 60, 70 é que é bom. Mas também têm que contratar querem comprar baratinho. Não. Começa a ficar... O futebol português também começa a ficar caro para quem quer contratar. E, portanto, acho que, sem querer estar a faltar ao respeito à minha querida amiga, acho que o Benfica não cometeu nenhuma loucura a contratar o Richard Rios. Então, aqui tem margem para cometer esta loucura com a Amorra? Se me disseres assim, o Benfica vai gastar 35 milhões de euros em Amorra, eu acho que já é a maior loucura do futebol português, porque vai superar os 32 milhões do Samu. Agora, quando se fala que o Benfica quer um desconto, que tipo de desconto é que quer? É no passo social? É 5 milhões, 10 milhões? Então os senhores gastaram, os senhores agora querem... O Benfica quer contratar, certo? Eles investiram perto de 20 milhões de euros, não vão vender por pouco mais do que aquilo que compraram. Mas mantém sempre... Sendo que há aqui uma coisa que é importante, José. Faz favor. É um investimento para o imediato, mas convém não esquecer os jogadores africanos, que vão ao CAN, perdem um mês entre dezembro e janeiro. Vieste ao encontro daquilo que eu ia... Exatamente por essas limitações. Pronto, o Pedro veio ao encontro daquilo que nós já falámos aqui ontem. Tem aqui 2 situações que... Uma... De efeito imediato. Durante 5 semanas, o futebolista vai estar pela Argélia no Cano. Depois, vem
aquele efeito colateral Sim, que ao mesmo tempo não vai estar em descanso, vai estar na mesma continuar a Certo, jogar. mas está bem, mas vai estar ausente da equipa e se ganhar preponderância vai ser um problema para o treinador resolver. Porque este futebolista é de um patamar considerável e, portanto, não vai ter rival se vier para o Estádio da Luz, do meu ponto de vista. Depois, tem outra questão colateral que eu acho sempre que tem influência por muita participação que os futebolistas tenham nisso, que é o Ramadão. O Ramadão também influi muitas vezes no rendimento dos futebolistas e daí até o Benfica querer gastar. Eu percebo que queira e que tenha vontade de gastar num futebolista desta qualidade. Agora tem que ponderar o período do CAN, que era uma altura normalmente sempre complicada no futebol português, que é a viragem do campeonato, é a altura do Natal e por aí, e depois o Ramadão. Agora não está em causa... Detalhes a considerar. Não está em causa a qualidade do Amorá. E Vítor, tenho aqui um tema a seguir que sei que é do teu agrado e tens muita coisa a dizer, porque Rodrigo Mora não saiu do banco no jogo de ontem com o Vitória. A realização do jogo mostrou o jovem várias vezes no banco. Apareceu assim, com o semblante carregado. No final do jogo, vários jogadores do Porto aproximaram-se de Mora para o confortar. Francesco Farioli explicou depois que Rodrigo Mora foi um jogador importante na época passada e garante que também vai ser esta época. O treinador portista diz que Mora é um grande jogador, mas enquanto treinador tem de tomar decisões. Farioli reforça que conta com Mora e que espera que o médio continue a evoluir para encontrar o espaço que precisa na equipa portista. Vítor, aqui Rodrigo Mora pode perder mesmo espaço nos próximos jogos? Mais ainda. Coutrinho, sabe Só que eu sou para a sou um bancada. grande fã. Pois. Eu sou um grande fã do Sr. Francesco Farioli, sou um fariolista de primeira linha e bato de frente com quem for antifariolista. Mas deixa-me dizer-te, ontem, pela primeira vez, tenho que dar os parabéns a quem os merece, o Sr. Francesco Farioli ligou o chat GPT em tempo real e quando lhe fizeram a pergunta do Rodrigo Mora, ele conseguiu memorizar tudo aquilo que o chat GPT lhe disse. Já sabia que lhe iam fazer essa pergunta. De facto. Foi uma pergunta tão desprovida de alma, tão desprovida de conteúdo, tão desprovida de calor humano, que até me arrepiou. Porque claramente, discurso à inglesa, muito bem estruturado, um bocadinho, o Anselmo embrulhava-se mais. Pronto, mas muito bem estruturado, mas basicamente a dizer isto. Tem que ter paciência. Agora vou só dizer uma coisa muito importante. Rita, estiveste atenta e viste os jogadores do Porto a acarinharem o Rodrigo Mora, certo? Certíssimo. É isso que tem que acontecer neste momento. E é isso que a direção de Foco do Porto, a administração da SAD, o André Vilas Boas, o Dr. Tiago Madureira e todas as outras pessoas têm que estar muito atentos e perceber que é isto que tem que ser feito. Têm que parar os ataques ao Rodrigo Mora nas redes sociais. Têm que parar as pessoas, algumas delas bem conhecidas, que estão a fazer comentários, a dizer que a desvalorizar o Rodrigo Mora, a dizer que o Rodrigo Mora tem é que não fazer birras, quase que a criticarem o Rodrigo Mora por estar triste. Não há um único portista, daqueles que vão ao estádio, daqueles que não recebem abenças, daqueles que sofrem pelo clube, daqueles que querem ver o Porto a ganhar, que não fique triste com o facto do Rodrigo Mora não jogar. Que não fique triste com o facto do Rodrigo Mora estar claramente abatido. Porque ele queria dar o contributo à equipa. E ontem, em 5 jogadores que entraram a saltar do banco, Francesco Farioli não lhe deu um único minuto. Quem manda na equipa é o treinador. Não vou admitir, e ninguém vai dizer à minha frente, que é o André Vilas Boas tem que fazer o 11, que é o Dr. Tiago Madureira tem que fazer o 11, ou seja, quem for que vai fazer o 11. Quem manda na equipa é o treinador. E o treinador, neste momento, não tem lugar para o Rodrigo Mora no 11. É uma perspectiva, Pedro. Eu concordo. É o treinador rápido, que não tem é lugar rápido. para Rodrigo Mora ou Rodrigo Mora que já não tem lugar nesta equipa? Não, concordo com esta última Ele tem afirmação. mais qualquer coisa para dizer. Peço desculpa, Sr. Fariolista. É muito rápido, Diga. Pedro. É muito rápido, Pedro. Aquilo que devia deixar a nação portista muito preocupada e muito exasperada era se o Rodrigo Mora no final deste jogo, depois de não ter calçado e não ter jogado um minuto, estivesse feliz, estivesse a sorrir, estivesse a bater palmas, estivesse a tirar selfies para o Instagram. Não estava o Rodrigo Mora a fazer isso, pois não. Sabem porquê? Porque é um jogador a Porto, é um jogador que sente o clube. E neste momento tem que ser apoiado. E não creio que lhe esteja a ser dado o apoio a todos os níveis como devia estar a ser dado. Está a ser muito criticado o Rodrigo Mora e eu não compreendo como é que isso é possível dentro do Futebol Clube do Porto. Permitirem, e eles sabem criar correntes de opinião, que o ativo mais valioso do Futebol Clube do Porto esteja a ser criticado porque está triste por não jogar.
Então queriam o quê? Que ele estivesse contente? Então queriam o quê? Que ele fizesse festas na Avenida da Boa Vista ontem à noite? Era isso? Pronto, é o Bem, Rodrigo Vítor, Moura temos aqui pouco tempo para se adaptar. Vamos aqui Força. dividir também os pontos de vista. Pedro estava a perguntar-te, afinal, mas é Farioli que não tem espaço para Rodrigo Moura ou Rodrigo Moura que já não tem espaço nesta equipa? Vamos lá ver. Os resultados das exibições consagram o treinador. Eu não sou fariolista assim assumido como o Vítor, mas quer dizer, o Porto deste início de época deixa água na boca. Ponto. E, portanto, ao dia de hoje não tem lugar. Eu tenho mais uma novidade. É que o Porto jogou com 5 reforços. Aliás, com 8. Não sei se repararam, mas o Porto tinha 8 reforços ontem no 11. O PP, o Varela e o Samu não são os mesmos. Foi outra coisa. O PP é um reforço, sim. E o mérito é de quem? E o mérito é de quem? Dos Fariolistas. Do Farioli. Não dos fariolistas. E, portanto, ao dia de hoje... Também dos fariolistas disseram antes do jogo... Só há uma coisa que eu tenho que dizer, que estive no outro fórum anteriormente e que me parece que Pedro, devia ser tenho dado... que interromper por causa do 11 do Benfica, que já é conhecido e que é exatamente o mesmo, com Trubin na baliza, à direita Dedić, Otamendi, André Silva e depois Dal. No meio-campo, Richard Rios com Enzo Barrenechea, também à frente Auschwitz com Ivanovic, Sheldrup e Pavlidis. Pego já por ti, Zé, é um 11 que já se poderia esperar? Estou livre de falar do Farioli. Deixa só dizer uma coisinha. É um elogio para Farioli. Olha, Só dizer uma Farioli do coisinha. mesmo saco, Zé. Eu adoro o Rodrigo Moura. Acho que é um futebolista brutal. Neste momento, não tem lugar no Futebol Clube do Porto. Tem que trabalhar para chegar No lá. 11, não tem lugar no 11. Não tem lugar no 11. No Futebol Clube do Porto isso, tem. As pessoas perceberam o que é que eu Porto, disse. Isto Actur Koglu não é titular nestes jogos. É completamente de acordo com as opções de Bruno Lage. Seria um crime Portanto, de temos lesa... um fariolista e um lagista. Não, um crime de lesa futebol se deixaste de fora o Juchal Drupo para dar minutos ao Acto Koglu. Portanto, acho que o Benfica vai apresentar, no momento, a sua melhor equipa. Também concordas, Nuno? É a melhor equipa que Bruno Lage podia apresentar hoje? Já na intervenção anterior, onde sabemos o 11, tinha apontado neste sentido. Acho que a lógica é, até pelo apurar, digamos assim, das dinâmicas da equipa com um novo sistema de jogo, faz todo o sentido que seja este o 11 a apresentar. Agora, se vamos ter Actur Koglu alguns minutos ou não, para impedir que ele eventualmente possa jogar contra o Benfica, e o Fenerbahçe esteve a perder e já está a ganhar, e portanto a eliminatória está equilibrada, pode eventualmente o Benfica estrategicamente colocar o Actur Koglu em campo. Isso vamos ver. Agora o 11, eu acho que faz todo o sentido de ser este. Mas ainda pode haver espaço para Actur Koglu, Vítor? Mais depressa, o Álvaro Carreras tinha aceitado jogar contra o Chelsea. Hoje, se o Bruno Lage tentar dizer ao Actur Koglu para se levantar e entrar, ele vai dizer que lhe está a doer alguma coisa. Se calhar até me posso enganar, vamos ver. Mas não estou a ver o Actur Koglu a meter-se numa dessas. Eu sei que o Pedro Sousa está muito atento à situação, e é verdade. Qualquer jogador que jogue nesta fase de apuramento depois não pode representar outra equipa, depois só pode jogar na fase de ligas, isso está regulamentado pela UEFA, mas neste caso a questão aqui é que neste momento o Actur Koglu só seria fator para o play-off. E no play-off ele não vai ser fator, de uma forma ou de outra, o Actur Koglu não vai contar para o Benfica, ou porque já está no Fenerbahçe, ou porque não pode defrontar o Fenerbahçe. Isso sim é causa impacto. Jogar 1 minuto ou 2 hoje pode ajudar a resolver a questão da transferência, acelerar a entrada de dinheiro, arrumar o problema. Aliás, como o Pedro Sousa sabe. Muito bem, obrigada, Vítor, obrigada, Zé Manuel Freitas, também Nuno Dias e Pedro Sousa pela vossa companhia e análise neste mercado. Por hoje é tudo, há mais análise logo na Ligador, mas para já fique com a atualização das notícias no jornal.